gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Nós que estamos vivendo a Semana Santa, desde domingo, com o Domingo de Ramos, né? E hoje, mais uma vez, eu sei que tem muita gente aí nas noites, nas paróquias de Belo Horizonte, fazendo, promovendo a reza da Via Sacra, né? Que é muito comum na Igreja Católica, entre nós católicos, né? Vivendo essa semana de muita piedade, não é verdade? Né? Pois é, agora uma notícia triste, um atentado há poucos instantes, nesta manhã, na estação do Brooklyn, de Nova York, né? O sujeito lá com a arma deu tiro para tudo enquanto lugar, tem mais de 13 pessoas feridas, graças a Deus até agora nenhum morto, né? Mas a polícia está no encalço desse cidadão, né? Naturalmente foi fotografado, foi filmado, né? Lá na estação do metrô do Brooklyn de Nova York, justamente no horário de pico, né? Aquele horário da manhã, 8 horas da manhã, que as estações estão cheias de gente, né? Ele resolveu, né, pegar uma arma e sair atirando a esmo dentro da estação do metrô. Então, segundo as primeiras informações, 13 pessoas se feriram, né? E esse bandido, possível bandido, ou um sujeito que naturalmente surtou, né? Ele saiu correndo pela estação do metrô e ninguém o encontrou. Mas a polícia diz que vai ser fácil encontrá-lo por causa das câmeras de segurança que estão instaladas na estação do Brooklyn, no metrô lá de Nova York. Lamentável, né, que essas coisas sempre aconteçam, né? Aconteceu aqui no Brasil, um sujeito que entrou dentro de um cinema e saiu atirando a esmo dentro do cinema, matando pessoas, né? Acontece sempre nos Estados Unidos e em outros locais do mundo, né? Infelizmente, o elemento humano está, né, sujeito a passar por essa situação, o que está passando o povo de Nova York. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Olha, uma das épocas marcadas pelo aumento do consumo de chocolate está menos doce este ano. Isso porque os ovos de Páscoa e outros itens produzidos a partir do cacau sofrem com a alta do preço do fruto, assim como o aumento dos custos operacionais para a produção de chocolates e derivados. Quem nos conta essa história é a Gabriele Assis. Gabriele. A Páscoa deste ano deve sair um pouco mais salgada para os brasileiros. A maioria dos produtos consumidos nessa época do ano sofreu alta de preços. A inflação geral da economia, o aumento no valor dos combustíveis e as mudanças climáticas foram as principais causas desse crescimento. Mas tanto os vendedores quanto os consumidores estão se adaptando para não deixar a data passar em branco. Os anos de experiência em confeitaria mostraram para a Michele que é possível reduzir os custos para evitar repassar o aumento do preço dos insumos para os clientes. O que eu tenho feito é mexido um pouco com questão de matéria-prima, tenho procurado, pesquisado mais para comprar uma matéria-prima mais barata, tenho feito a minha própria embalagem, eu tenho trabalhado com essa questão, que aí eu não preciso investir o dinheiro para fazer uma compra maior, eu comecei a produzir minhas próprias embalagens. Então, a gente vai apertando aqui, vai apertando ali para chegar num custo-benefício que atenda o meu cliente e ele possa efetuar a compra. Para driblar a perda de poder aquisitivo do consumidor, as marcas também estão apostando nas lembrancinhas, como as barras, bombons e até cestas de chocolate. Sim, a gente tem vários sabores, desde os mais simples, mais tradicionais, como ao leite, branco, clássicos, até os trufados, ovos de colher, ovos infantis que vêm brinquedos dentro. Então são várias opções de vários valores para atender todo mundo. Geralmente não trabalhavam muito com lembrancinha, porque as pessoas procuravam o ovo. Só que esse ano eu percebi que as pessoas estão procurando mais essas lembrancinhas, para ser uma coisa mais simbólica e não passar em branco. Estima-se que os produtos estejam até 15% mais caros em relação ao ano passado.
Apesar da alta de preços para os consumidores, o setor de comércio é otimista e espera um aumento de 18% nas vendas, se comparadas a 2021. Nós estamos muito otimistas, principalmente porque o ano passado foi um ano muito desafiador, né? O lockdown que acabou pegando a Páscoa foi um lockdown que ninguém estava esperando e acabou sendo um pouco prolongado. Então, e vender chocolate por delivery é um desafio muito grande, porque as pessoas gostam de ver, pegar, olhar o tamanho, lembra dos parentes, dos colegas. Então foi bem desafiador o ano passado e a gente está muito otimista esse ano, primeiro porque é um ano que as pessoas estão investindo um pouco mais, estão dando mais presentes, as coisas estão voltando à normalidade, e por estarmos abertos também, né, tendo a possibilidade das pessoas conhecerem os produtos. A gente fica na expectativa, né? Porque a gente já passou um tempo assim de 2 anos de pandemia. Acho que é uma expectativa que a gente cria muito grande para todo mundo se restabelecer. Todo mundo está tentando se restabelecer nesse momento, né? Então eu estou com uma expectativa boa. Pois é, eu fico imaginando que a economia do país, né, vai dar uma levantada nesta Páscoa, porque muitas pessoas fazem ovos de Páscoa artesanalmente nas suas casas para vender para os vizinhos, né? E isso aumenta, melhora a economia gira, né? Eu fico me lembrando aqui, por exemplo, a festa de Jabuticaba na cidade de Sabará. Toda a cidade fica envolvida com a festa de Jabuticaba. São vinhos, são licores, são produtos feitos a partir da jabuticaba, né? Então isso movimenta muito a economia da cidade de Sabará, principalmente das pessoas que vivem ali no centro histórico de Sabará, porque você olha uma casa por fora, você não sabe que no fundo tem sempre um terreno grande, tem sempre vários pés de jabuticaba, né? No caso do chocolate, né, todo mundo quer fazer alguma coisa de chocolate para vender. Eu fico me lembrando que quando eu era menino, eu não tinha rádio, não tinha televisão, a gente vivia uma vida de roça, né? Aqui mesmo, em Belo Horizonte, né? É onde eu nasci e fui criado, né? Eu lembro que eu ouvi falar de Páscoa quando a gente foi fazer a gente entrou para o catecismo, né? Tinha um catecismo no bairro, a dona Carmelita, fico me lembrando dela aqui com muita saudade. E ela que deu as primeiras lições de catecismo para todos nós, meninos daquela época, né? E aí a gente aprendeu a falar de Páscoa, a ter a Páscoa, né? E na escola se fazia, pegava um coelhinho, né? Que era uma das tradições da Páscoa, o coelhinho, o ovo, né? O ovo de galinha, né? Porque a Páscoa é vida. Então o coelhinho é sinal da reprodução, o ovo também é sinal da reprodução humana, não é? Então, aquele ovinho e tal, a gente nunca tinha ouvido falar e nem ver um ovo de chocolate. Né? Aí inventaram o ovo de chocolate que hoje, mesmo que você queira dar um outro tipo de chocolate para o seu filho, né? Mas tem que valer o ovo de chocolate. É aquele ovo. E que custa, às vezes, no comércio, um absurdo. E quando passa a Páscoa, por exemplo, um ovo que custa 45, 50 reais, ele vai ser vendido a 12, a 10 reais em alguns supermercados, né? Aí o cara, quando viu que não vendeu para a Páscoa toda, o que sobrou tem um preço assim realmente diferente, muito diferente daquilo que foi vendido no início da semana da Páscoa, né? E nós estamos na semana da Páscoa, eu sei que muita gente vai gastar muito dinheiro comprando ovo de Páscoa para dar ao seu filho, ao seu neto, ao seu afilhado, ao seu sobrinho, não é verdade? Né? Então, muitas outras pessoas pegam uma caixinha de chocolate e dá de presente a caixinha de chocolate, né? Que não é o ovo de Páscoa, tão caro que está custando, mas pelo menos você dá um presente de Páscoa, né, para as crianças, né, que ficam esperando o chamado ovo de Páscoa. Agora, o mais interessante é você, antes de dar o ovo de Páscoa para o seu filho, né, contar para o seu filho o que significa a Páscoa, né? Contar para o seu filho que nós estamos vivendo uma semana da paixão de Cristo, né? Que Cristo veio para nos salvar, né? E que tudo, né, que o Cristo é o Deus vivo que foi mandado para este mundo para nos ensinar a viver, não é verdade? E é uma semana também de
de muita penitência também. Tem pessoas que não bebem durante a quaresma, tem outras pessoas que não fumam, né? Fazem uma penitência nessa quaresma para chegar até a Páscoa, né, mais purificado. Então, explique ao seu filho o que significa a Páscoa, né? É muito importante que você explique ao seu filho tudo isso para que possamos viver uma Páscoa verdadeiramente, a Páscoa do Senhor, né? Que a Páscoa não é esse negócio de dar ovo de Páscoa, né, de dar presente, né? A Páscoa é um negócio muito mais diferente, não é verdade? Então as pessoas têm que estar preparadas para explicar isso ao filho, ao neto, ao sobrinho, ao afilhado. É muito importante que você explique, né, principalmente as crianças que estão muito ligadas no ovo de Páscoa, né, o verdadeiro sentido da Páscoa do Senhor. Tá legal? Olha aqui, os metroviários já estão não sei quantos dias, mais de 20 dias, fazendo uma greve, sem razão de ser greve. Porque você reivindicar uma coisa, tudo bem. Agora, você prejudicar uma comunidade inteira por causa do seu desejo de continuar funcionário público. Porque os metroviários, gente, estão fazendo essa greve simplesmente não é por causa de salário nem nada não. Eles estão satisfeitos com o salário. Na verdade, eles estão fazendo greve porque no documento que o governo federal soltou, que é o edital para a privatização do metrô, não só de Belo Horizonte, mas de outras praças do Brasil, está prevendo que os funcionários do metrô serão repassados à empresa que adquiriu o metrô. Então, eles não querem ser da empresa que vai adquirir o metrô, eles querem continuar sendo funcionários públicos. Não é verdade? Né? Então, o negócio é o seguinte, o cara quer ser funcionário público por causa das benesses que o funcionário público tem, né? Uma delas é de fazer isso, de não trabalhar, né? De depois receber o salário, né? Aí a pessoa fica sem trabalhar e depois recebe o salário. E estão fazendo uma sacanagem com o povo de Belo Horizonte, da região metropolitana, que depende do metrô. Por quê? Porque eles começam a trabalhar às 10 horas, depois que passou todo o grande movimento do metrô, né? E vão até às 5 horas da tarde, quando começaria o grande movimento do retorno das pessoas para casa. Não é verdade? Eu não sei o que está pensando a empresa que administra o metrô de Belo Horizonte, o Demetrô, e a CBTU, que é a responsável pelo metrô, não só aqui em Belo Horizonte, mas em outros locais, né? Em São Paulo, por exemplo, o metrô é uma empresa do Estado, não é empresa do governo federal, né? Mas então a gente não sabe até que ponto, né, essas coisas vão acontecendo aí e até quando os funcionários do metrô vão ficar com essa paralisação, né? Eu também não sei o que a empresa está prevendo, está querendo fazer para resolver essa situação. Porque, olha, eles não vão voltar atrás, não, com respeito a ficar trabalhando no metrô. Se o metrô for vendido, os funcionários vão ser transferidos para empresa particular. E ninguém quer ser da empresa particular, todo mundo quer ser funcionário federal, né? Parece que tem medo de trabalhar numa empresa que não seja pública. E olha, está todo mundo precisando de emprego. E eu tenho a plena certeza que se eles ficarem no metrô, muita gente vai querer trabalhar no metrô de Belo Horizonte, tá? Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento que está prejudicando muita gente aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Pois é, olha aqui, eu quero falar para você sobre Auricedina. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vocês viram na reportagem anterior que os ovos de Páscoa estão cada vez mais caros. Ainda pensando no consumo durante a Semana Santa, o site Mercado Mineiro realizou um levantamento em Belo Horizonte e região metropolitana sobre o preço de peixes, camarão, bacalhau. Muito consumidor, principalmente na Sexta-feira da Paixão, né? E que naturalmente usa o peixe, o bacalhau e o camarão, né, para aqueles pratos maravilhosos da Sexta-feira da Paixão. Vamos saber aí como é que andam esses preços aqui em Belo Horizonte. É muito bom o consumidor ficar atento, observar as opções que ele tem para que ele possa comprar um produto de qualidade e com preço justo.
quando comparamos o preço médio da quarta-feira de cinzas com agora o feriado de Semana Santa, os preços caíram muito pouco. Tivemos somente alguns peixes que caíram. O bacalhau, por exemplo, bacalhau site, caiu 1,77%. Preço médio, que era R$ 78,83, caiu para R$ 77,43. O bacalhau do Porto, que é o mais caro, o preço médio, que era R$ 178,00, caiu para R$ 170,00, uma queda de 4%. A tainha caiu 13,24% pelo preço médio. O preço médio, que era R$ 31,87 em fevereiro desse ano, passou agora para R$ 26,00 em média, uma queda de 13,5%. Filé de tilápia também teve uma queda boa, de 1,71%. Preço médio, que era R$ 44,11, passou para R$ 43,36. Por outro lado, tivemos aumentos também. A própria sardinha, que é um dos peixes mais consumidos, que era R$ 17,92, passou para R$ 19,00, um aumento de 6% em poucos dias. Agora, para o consumidor só resta pesquisar, as variações são muito grandes, sempre alertando que também há diferenças de qualidade, o consumidor tem que avaliar na hora de comprar. A própria sardinha mesmo nós encontramos de R$ 12,90 até R$ 25,00, uma diferença de 93%. O quilo do salmão de R$ 62,90 até R$ 129,90, uma diferença de 106%. Surubim imposta de R$ 28,90 até R$ 59,90, uma diferença de 107%. A própria tainha também, que caiu de preço, mas tem uma variação muito grande, custando de R$ 19,00 até mesmo R$ 39,90. Agora, quando a gente fala nos bacalhaus, a gente tem também variações significativas. O bacalhau site, que é um dos mais consumidos, custando de R$ 49,80 o quilo, até mesmo R$ 129,80, uma diferença de 160%. O bacalhau do Porto, aquele lombo do bacalhau que normalmente é o mais caro, custando de R$ 149,90 até R$ 230,00, uma diferença de 53%. Camarão também com diferenças bem significativas. Camarão rosa limpo médio de R$ 58,00 o quilo até R$ 144,90, uma diferença de 150%. Já os ovos, para quem não consegue consumir pescados devido ao preço, a dúzia de ovos vermelhos, por exemplo, custa de R$ 7,99 até R$ 12,29, uma diferença de 53%. Já a dúzia de ovos brancos, de R$ 6,99 até R$ 10,69, uma diferença de 53%. Então, é importantíssimo o consumidor pesquisar bastante o preço, comprar o necessário para fazer a sua bacalhoada ou peixada, mas ficar de olho também na qualidade e na tradição dos estabelecimentos, para não comprar gato por lebre e para não fazer também um sacrifício no bolso. Pois é interessante, né? Até, para minha surpresa, alguns preços baixaram, né, para essa Semana Santa. Sinal que depois da Semana Santa os preços vão baixar mais ainda. Mas eu quero dar aqui uma sugestão para você, minha amiga dona de casa, né? Uma sugestão barata e que você pode fazer uma coisa fantástica, maravilhosa. Ele falou da sardinha, e nós temos muito costume de comer sardinha. A sardinha é um peixe que é muito consumido, né, por todo brasileiro, né? E principalmente para os portugueses, que gostam muito de sardinha. Mas você pega uma sardinha fresquinha, limpa a sardinha, né? Enfia o dedinho assim, você limpa a sardinha, tal, né? Tira a cabeça da sardinha. É importante que você fique com a sardinha inteira, com o rabinho e sem cabeça, né? Tempere bem temperadinho, deixa temperado, e depois você coloca, pode ser 1 quilo de sardinha com um litro de óleo, de azeite, né? Você coloca ali na panela de pressão, fecha a panela de pressão e deixa ele ferver ali uns 15 a 20 minutos, né? Depois que ferveu 15, 20 minutos, você desliga a panela, né? Está pronta a sardinha, e você tira depois, esfria, você tira aquela sardinha com aquele azeite, aí fica assim, uma sardinha ao óleo, né? Você tira aquela sardinha que já está temperadinha, gostosa, né? Coloca na geladeira numa vasilha. Quando você quiser comer uma sardinha com arroz, uma sardinha com salada, você tem a sardinha prontinha, como se fosse uma sardinha em lata, né? Só que tem que você mesma fez aí na sua casa, né? E a sardinha é um peixe barato. E você pode fazer esse... Tem pessoas, eu ensinei isso para uma amiga, ela tem feito sempre isso, né? Faz aquela sardinha,
põe uma sardinha para ferver na panela de pressão, ela dá uma cozinhada na panela de pressão, depois tira, esfria, coloca numa outra vasilha dentro da geladeira. Você chega em casa, é uma comida rápida. Tira uma sardinha daquela, põe no prato, né? Com um arrozinho, com uma salada e etc tal, ou mesmo com pão, né? E tá, o lanche está pronto, né? E aquela sardinha gostosa, maravilhosa que você mesmo preparou, né? São coisas que a gente pode fazer. Na Sexta-feira da Paixão, eu vou dar aqui algumas receitas de peixe de bacalhau para você fazer. São receitas que eu não vou para o quadro negro, não vou ter uma banca aqui com produtos, não. Vou apenas conversar com vocês sobre o que a gente pode fazer na Sexta-feira da Paixão. Tá legal? Agora, para encerrar o nosso programa de hoje, eu estou aqui com uma informação que na Assembleia Legislativa, né, tem gente lá na Assembleia me informando há poucos instantes, que nesse instante as galerias estão cheias e os deputados vão votar o que decidiu o relator da comissão, que foi o deputado, uma comissão especial criada pelo presidente da Assembleia, que foi o relator, foi o deputado Sábio Souza Cruz, que está defendendo a derrubada dos vetos do governador. O governador mandou para a Assembleia um projeto, né, pedindo aumento para o funcionalismo de 10%, 10,6%. A Assembleia entrou com emendas, né, prevendo mais 14% para o pessoal da polícia, mais 30 e tantos por cento para o pessoal da educação, né, e etc. Mas o governador falou, eu tenho que vetar porque o Estado não consegue pagar esses aumentos de salário, né, conforme querem os deputados, não é verdade? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer se a Assembleia derrubar os votos, precisa de 39 votos. Se a Assembleia derrubar os vetos do governador, o governador promete ir à justiça, né, vai judicializar o problema do aumento do funcionalismo público. Eu não sei se com isso os funcionários vão receber pelo menos 10%, né, ou vai esperar a justiça decidir. É isso aí. Um abraço para vocês.